tudo em tuas mãos. Amém. Boa noite, amada igreja. Quero convidar os amados a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Pode projetar para mim, tá, Débora? Rapidinho. Você achou? Amém? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. E não havia água ali para o povo beber. Então, contendeu, ou Meribá, contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vou repetir a última parte do verso 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Antes de entrar na mensagem, queria falar um pouquinho da mensagem do irmão Cláudio. O irmão Cláudio pregou pela manhã, quem esteve aqui recebeu da parte de Deus, eu recebi muito. Mensagem do irmão Cláudio que eu até brinquei com ele: você sabia que eu ia pregar? Estava lá no quarto comigo, lá, enfim. Mas o mesmo Espírito que habita no irmão Cláudio, que habita em mim, que sabe de todas as coisas, faz com que essas coincidências, ou essas jesuicidências maravilhosas venham a acontecer. O irmão Cláudio foi tão profundo que chegou a pregar até parte da outra mensagem que eu vou trazer. Pra você ter uma ideia, tá? Então eu fiquei muito impactado pela mensagem e pelo fato de ter realmente batido tudo, sabe? São confirmações que o Senhor traz para o nosso coração. Tá? Antes de trazer a mensagem, bati altos papos também com o nosso pastor José. O pastor José teve que me ouvir um pouquinho, assim como eu ouvi da outra vez. Pastor José, me ajuda aí, me dá um help aí. Conversamos bastante sobre o estado de Adão e Eva, pastor José? Antes da queda, não vamos entrar nisso, que é muita polêmica, senão a gente perde a mensagem. São os famosos braços de rio, que a gente entra, se perde, fica por lá e acaba não aprendendo aquilo que Deus realmente quer falar com a gente. Amém? Interessante também que nessa semana, se você não faz parte de um PGM, procure um PGM, tá? PGM, nessa semana vamos estar trabalhando sobre Iadá, que em hebraico trata a questão do conhecimento de Deus, do conhecer na relação. Nós temos uma percepção de conhecimento muito equivocada. A gente acha que conhecer uma coisa é apenas conhecer intelectualmente, mas o povo judeu, o povo hebreu, entende conhecimento como algo muito mais profundo. Então, Iadá é conhecer na relação. Então, no PGM dessa semana, a gente vai aprender como nós conhecemos a Deus, como nos relacionamos com Deus. Uma coisa que é tão levada no subjetivo, uma coisa que muitas vezes cada um tem uma percepção, mas biblicamente eu vou te mostrar como é que nós conhecemos a Deus, não apenas
um conhecimento acadêmico, mas um conhecimento na relação, porque esse é o conhecimento que o Senhor quer ter com você. Tá? Muitas pessoas apenas entendem sobre Deus, mas não conhecem Deus. Temos muitos entendidos, poucos conhecedores. Entender e conhecer são coisas diferentes, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso no PGM. Amém? Amados, o texto que nós estamos trabalhando aqui é o texto que vai tratar de mais uma etapa do povo. Transmite para mim aí, que saiu? Que vai trabalhar mais uma etapa do povo de Deus, uma jornada. Nós estamos aprendendo com Êxodo que Deus quer trabalhar na nossa vida, no nosso coração, sabe? O evangelho não é para você conquistar coisas. Muita gente acha que servir a Jesus é estar servindo a Jesus para ter coisas. Isso é um equívoco de uma maneira assim, né, terrível. Tá? E o evangelho não é para isso, apesar de termos um pai que cuida de nós. Mas já pensou se você relacionasse com o seu pai só para ter coisas do seu pai? Imagina, você tem um pai rico, né? Deu sorte, nasceu numa família, seu pai é rico. Imagina, você se relaciona com ele só para ter aquilo que ele pode te proporcionar. Que ruim é essa relação, não é verdade? Mas muitas vezes as pessoas, e nós, me incluo nessa, a gente se relaciona com Deus por aquilo que Ele pode proporcionar para a gente. Ou, vou ser mais específico, para que Deus satisfaça as expectativas do nosso coração. Tá? Então, infelizmente, muitas pessoas vivem assim, e Deus quer nos libertar disso. Às vezes achamos que a nossa prioridade no Evangelho é alcançar uma cura, é alcançar alguma coisa no nosso trabalho, é ter um futuro que eu imagino. Às vezes achamos que o Evangelho é para essas coisas, mas Deus vai se revelar a você, e se revela através da sua palavra, e se revela através do Espírito que habita em você. E Ele vai ensinar a você que Ele quer transformar o seu coração, para que a sua vida seja sendo transformada, você venha fazer parte da família de Deus. Deus quer formar uma família. E Ele quer que você faça parte dessa família. E essa família tem um jeito de ser, tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. E enquanto a gente fica se debatendo, igual peixe fora d'água, não entendendo as coisas que estão acontecendo na nossa vida, é porque a gente não ainda entendeu que Deus quer formar uma família. A gente vai aprender um pouco sobre isso essa noite. E aí, pessoal, eu quero que você perceba essa jornada. O povo de Deus saiu lá do Egito, você consegue aí ver as pirâmides, fez a travessia do Mar Vermelho, e aí, feito a travessia do Mar Vermelho, passou aquela euforia do mar aberto, aquela alegria, aquela festa, e aí o povo entrou na escolinha de Jeová. Essa escolinha que você está passando aí, tá? A escolinha de Jeová, ela não tem um final enquanto estivermos aqui. Sempre vamos estar aprendendo com Deus na relação. É isso que Ele quer que você viva, aprenda, porque Ele quer filhos maduros. Ele quer que você aprenda a desenvolver essa relação com Ele. E aí o primeiro teste, a primeira escolinha que o povo passou foi Mará. Mará foi aonde tinha água, mas a água era o quê? Você lembra? A água era amarga. Então naquele momento eles tiveram uma prova light, tinha água, mas a água não prestava. Então houve ali uma quebra de expectativa. Eles projetaram uma coisa, não era bem aquilo que eles imaginavam. Botaram água na boca e está estragada. Mas aí Deus trabalhou com eles, tratou, ensinou. Deus começa como um pai, bota no colo, começa a ensinar: meu filho, vou te ensinar agora, a sua cabeça era de escravo, você pensava desse jeito, eu vou te ensinar agora a ser meu filho. Então começou a trabalhar. E aí, saindo de Mara, ou Mará, eles chegam a Elim. Elim, Deus dá um refrigériozinho, sabe? Um negócio light, tem um monte de fonte, palmeira para descansar. Aí Deus, vou dar um descanso para esse pessoal, uma tranquilidade para esse pessoal. Muitas vezes na nossa vida, nós temos momentos de tranquilidade, não paz.
Porque paz é diferente de tranquilidade. Já parou para pensar sobre isso? Paz, ela é recebida. Jesus falou, deixo-vos a minha paz. A minha paz não vou lá dou como o mundo a dá. Já percebeu que muitas vezes você não quer paz, você quer tranquilidade? O que é a tranquilidade? Tranquilidade, gente, é sombra e água fresca. Mas eu vou dizer para você uma primeira verdade para chocar o seu coração. Deus não é patrocinador da sua tranquilidade. Deus não vai patrocinar a sua tranquilidade. E muitas vezes, o que o crente quer dentro da igreja é um Deus patrocinador da tranquilidade dele. E aí você fica buscando tudo que possa ganhar nessa vida para que você tenha tranquilidade. Uns são mais exigentes, outros são mais humildes no pedido. Mas todos estão buscando tranquilidade. Mas Deus não quer te ensinar a ter tranquilidade. Ele quer te ensinar a ter paz. Paz não está atrelado à circunstância. Paz pode estar chovendo canivete. Mas eu estou em... Por que eu estou em paz? Porque eu tenho um Pai em que eu confio. Você vai aprender essa noite que a expectativa é o que não deixa você ter paz. A expectativa é a irmã da tranquilidade, mas não é a irmã da paz. A expectativa te frustra. A paz do Senhor não te frustra, porque pode estar chovendo canivete, eu tenho paz e eu consigo descansar. Nós muitas vezes não conseguimos descansar porque estamos com o nosso coração repleto de expectativas. Expectativas da vida, expectativas do eterno. Lançamos expectativas para a nossa família, para o nosso cônjuge, para o nosso filho. E quando elas não são realizadas, e a maioria das vezes elas não são realizadas, ou não são do jeito que eu imaginava, eu entro em frustração. E quando eu entro em frustração, eu deposito a culpa em alguém. Ou é em mim, ou é no outro, ou é no passado. E aí eu fico tentando buscar aonde eu errei, para que o eterno seja favorável a mim, e eu tenha a minha expectativa realizada. Isso é uma roda de hamster. Isso é o cansaço do qual Jesus fala lá no Evangelho que Ele quer libertar a gente. O verdadeiro descanso está quando eu me liberto disso. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aí, gente, eles passam por Elim, por Somba e água fresca, e eles chegam no deserto de Sim. Deserto de Sim, eles vão ter mais uma aulinha com Jeová. A aulinha ali é a aulinha sobre ansiedade. É o maná. Então o maná é aquela comida que descia do céu, da qual a palavra meio egípcia, meio hebraica, menhu. O que é isso? E aí, olhando aquele negócio que caía do céu, eles começaram a ficar felizes, porque eles não tinham comida naquele momento, estavam padecendo, estavam com fome. E Deus começou a trabalhar a questão do amanhã com eles. Ou seja, o maná vai cair todo dia, mas não vai cair para o amanhã. Então vai cair só hoje. Quando que vai cair o maná? Só? Pô, mas só hoje é ruim. Mas e amanhã? Amanhã, peraí, senhor, amanhã, não, calma. Tem que confiar em mim que vai cair amanhã. Mas, senhor, viver assim é muito ruim. Eu gosto de ter o controle remoto na minha mão. Mas sim, o senhor está tirando o controle remoto. Então, é essa aula que eu estou ensinando para você. Eu estou ensinando a você ter a vida no hoje, não no amanhã. O amanhã basta cada dia o seu próprio mal. Então era uma aula trabalhando uma quebra da expectativa, que você vai aprender hoje o que é isso. Que é uma tentativa de garantir o futuro. Não temos muito disso? Uma tentativa do hoje tentar garantir o amanhã. E nós achamos que lá no amanhã que está a nossa felicidade, que é lá no amanhã que eu vou ser realizado, não é isso? Então, Deus começou a trabalhar isso, e você vai entender por quê. E aí o tempo passou, eles foram para o deserto de Refidim. E aí, gente, como toda aulinha de Jeová, o negócio começa a ficar mais difícil. E olha que interessante, a palavra Refidim significa
sustento, local de descanso, local de sustento. E quando eles chegam lá, o que eles encontram? Encontram uma terra seca sem água. Gente, agora não tem água mesmo, não é uma água ruim, não tem água. E aí o pessoal entrou em crise. E quando a gente entra em crise, gente, a gente começa a botar culpa nos outros. Essa que é a verdade. Você vai ver aqui pelos slides que no final de tudo a culpa sempre é de Deus. Você às vezes tenta fazer com que a culpa não caia para Deus, mas no fim das contas, todos nós aqui, de maneira direta ou indireta, nas nossas frustrações, colocamos Deus no banco dos réus, porque foi justamente isso que eles fizeram. Eles chamaram Moisés e começaram a esbravejar. Dessa vez, não foi uma simples reclamaçãozinha. Por que eu sei que não foi? Porque a palavra em hebraico aqui, a palavra meribá, essa palavra que tem uma raiz aqui, riv, R-I-V, é uma palavra que significa contenda. É uma palavra que é usada em tribunal, em uma ação judicial. E a palavra men, o sufixo, o prefixo men, antes de riv, quer dizer lugar. Men ribá, quer dizer lugar da contenda. E a palavra massa, ela quer dizer provar. Mais uma vez o prefixo men, da palavra hebraica em cima, né, do radical nassar, quer dizer local da prova. Então naquele momento, sabe o que eles fizeram? Deus, deu ruim para você, Deus. Porque você não está cumprindo aquilo que deveria cumprir. Espera aí, pô. E o primeiro bode expiatório foi Moisés. Moisés chega para Deus e fala: Senhor, me socorre, porque o povo vai me tacar pedra. O negócio azedou, gente. O negócio deu ruim. A reclamação: vocês vão deixar a gente morrer aqui de sede? Sabe? E aí esse é o contexto da passagem. Deus sabiamente conduz o povo para uma solução, para um aprendizado. E a proposta da mensagem essa noite é conversar com você sobre o que Deus quer te ensinar sobre essa passagem. E aí, gente, a prisão do amanhã. Aquele povo no deserto, eles estavam sempre com a expectativa do que Deus ia fazer por eles. Então, quando eles chegaram ali em Refidim, automaticamente na cabeça deles, a expectativa qual era? É o Deus que vai prover água. Não é isso, gente? Você pensaria diferente? Eu não pensaria diferente. É o Deus que me tirou da terra do Egito, me tirou com mão forte, abriu o mar vermelho. Nesse momento aí, eles tinham a experiência do fogo e da nuvem que os acompanhava, ou seja, eles eram repletos de manifestações sobrenaturais. Só que naquele momento não tem água. Então eles tinham uma expectativa, o amanhã. Só que esse amanhã não foi aquilo que eles esperavam. Você percebe que a nossa vida é um pouco assim. Nós estamos a todo momento na nossa vida, na nossa maneira de viver, achando que ali na frente, na próxima esquina, a gente vai ter aquilo que espera. Então a gente fica assim, ó: quando eu resolver esse problema, eu vou ter paz. Ter paz não, né? Tranquilidade, porque paz não é isso. Quando eu conseguir aquilo, vou ser feliz. Quando minha situação melhorar, então vai dar bom, né? A vida nunca está no hoje, gente. Você vai enxergar por que a tua vida não está no hoje. Você vai ver. A vida sempre ela está chegando. Não é essa a nossa ideia de salvação? Eu estou em Jesus. Minha vida está só prova. Mas quando eu chegar lá, não é isso? Não é? É errado pensar assim? E não é. Não é se isso é visto pela ótica da esperança. Mas se for visto pela ótica da expectativa, é errado. Porque na ótica da esperança, e a palavra esperança em hebraico, ela vai estar dando o significado ali de confiança, e uma confiança que é como se fosse um fio
Lembra da corda que Raabe desceu o muro? Lembra? Gente, aquela palavra em hebraico tem a ver com a palavra confiança. Confiança é um fio que me prende ao futuro, mas não me arranca do hoje. Estou ligado com ele, mas estou ainda no hoje. Mas a expectativa, ela me arranca do presente. Porque a expectativa, se você pegar ali morfologicamente, você vai ver o ex, né, que é olhar para fora, e o expectare ali, né, que vem de espectador. Ou seja, é um olhar de espectador para o futuro. Então a expectativa faz você sempre estar olhando para frente. Então se você é aquele que está assim, ai, volta Jesus, você vai esquecer de viver o hoje. E Deus tem propósito para você no hoje, amém? E você vai aprender que você não foi alcançado por Jesus simplesmente para morar no céu. Você foi alcançado para revelar o Pai através da sua vida. E nós revelamos o Pai quando nós estamos unidos e quando nós damos fruto na vida do nosso irmão. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de viver uma vida de expectativa, sabe? Porque essa é a vida lá de fora. E nós passamos a viver uma vida de propósito. Não vivo mais uma vida de expectativa, porque as minhas expectativas agora se transformaram em esperança. Não são mais a projeção do meu coração. Porque eu morri, não é verdade? Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que morreu, e que agora Cristo vive nele. Não é isso o evangelho? Então, se eu morri, eu não tenho mais expectativas de futuro. Eu vivo agora pela vontade do Pai, na esperança do Pai. E quando eu vivo pela esperança, eu descubro que em vez de ter uma expectativa de futuro, eu tenho agora um propósito para viver, que é manifestar a vontade do Pai através da minha vida. A natureza aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Os filhos de Deus se manifestam através da revelação do Pai, quando nós vamos e damos fruto. E aí, gente, voltei, apertei sem querer. Travou? Avança mais um. E aí, eu preciso voltar com vocês um pouquinho no Éden, tá? Preciso voltar com vocês um pouquinho no Éden. O nosso problema é a expectativa e a culpa. Isso são os grandes males, as heranças que nós recebemos, pecaminosas, lá de Adão e Eva. A consequência do pecado, ela alterou a maneira como nós percebemos a vida, enxergamos o sagrado, vemos o divino. Houve uma mudança de perspectiva, sabe? E aí você vai entender o porquê que você não consegue ter paz. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, eu quero que você, se puder abrir comigo, abre aí para você ler com calma comigo, porque se você não entender isso, você não vai entender a mensagem como um todo. No capítulo 3, no verso 4, no verso 3, né, você vai ver que Eva está dialogando com a serpente. No verso 5, no verso 4, né, você achou aí? Amém? No verso 4 vai dizer assim: então a serpente disse à mulher. O que ela disse? Certamente não. Foi isso que Deus disse? Não. Então a serpente começou dizendo que Deus é o quê? Mentiroso. Então a serpente começa atacando a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele o quê? Do fruto, não é isso? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem. O que a serpente faz agora? A serpente ataca a identidade de Eva. Primeiramente, a serpente diz que Deus é mentiroso. Segunda vez, a serpente agora ataca a identidade de Eva, porque ela deixa a identidade de Eva em xeque.
Eva e Adão eram muito bem consolidados. E aí, sem cometer heresia, apenas uma inferência, tá? Inferência é aquilo que a gente pode imaginar pelo texto lido, é que Deus tinha ali, antes da queda, um relacionamento com Adão e Eva. Não podemos especificar se era todo dia, a Bíblia não afirma isso, sabe? Não afirma. Mas, pelo verso 8, que é quando Deus chega no jardim, é possível perceber que Adão não se espanta pela presença por si só de Deus. Adão se espanta porque ele já estava no furo e ele percebe que Deus está se aproximando, Deus está no jardim. Mas antes da queda, e essa foi até a conversa que eu tive com o pastor José, sobre essa questão de como é que era esse Adão e Eva antes da queda, a gente consegue chegar a algumas percepções de que eles foram criados, mas eles tinham a possibilidade de queda. Eles tinham a possibilidade de cometer erros. Eles tinham a possibilidade do certo e do errado. Sabe? Da mesma forma como os anjos. Você sabe que Satanás, ele pela sua cobiça, ele quer, se engrandecer e toma uma decisão. Isso é até um consenso pela teologia reformada em relação ao livre-arbítrio, que se existe realmente livre-arbítrio, é nesse momento antes da queda de Adão e Eva. Isso é consenso. Depois, os teólogos ficam brigando e não vem o fato aqui entrar nisso. Mas existia, Deus cria Adão e Eva com essa possibilidade. Todavia, gente, entenda, Adão e Eva tinham tudo de Deus, não tinham, gente? Eles tinham que trabalhar? Tinha trabalho. Mas o trabalho era com suor, com fardo, com espinho? Não era, porque a terra era abençoada. Tinha trabalho antes da queda. Mas eles tinham de tudo, gente. Eles sabiam o que era certo e o que era errado? Não sabiam. Eles tinham um relacionamento com Deus, onde eles conheciam o Eterno, conheciam o Pai. Só que o fruto está ali. Será que ele em algum momento passou na cabeça de Adão e Eva? Será que eu posso ser mais feliz do que eu já sou se eu comer daquele fruto? Era essa a minha conversa que eu estava tendo com o pastor José. Será? Os teólogos vão se dividir sobre essa possibilidade. Mas isso é uma inferência. O máximo que eu posso fazer biblicamente, o que a Bíblia me possibilita chegar, é que a serpente, ela cria uma narrativa, uma percepção na Eva, e que se Eva tinha o desejo ou não de comer daquele fruto, a gente não vai ficar sabendo, mas a serpente naquele momento traz essa palavra para Eva, e Eva começa a olhar para aquele fruto, e a grande questão que a serpente levanta é: Deus escondeu alguma coisa de você. Deus não está querendo que você alcance isso aí. Gente, o diabo, ele é diabo, ele é anticristo, porque ele pega o Cristo e bota o Cristo no lugar errado. O diabo ama a religião, sabe por quê? Porque a religião pega Deus e bota Deus no lugar errado. É isso que o religioso faz. Isso é ser anticristo. Por isso que Jesus combateu tantos fariseus. Porque Deus estava no conceito errado, na ótica errada, na perspectiva errada. E muitas vezes nós temos uma perspectiva errada de Deus, sabe? E aí o diabo faz isso. Deus deixa de ser o orientador de Adão e Eva e passa a ser o quê? O objetivo. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como? Deus sai daqui e vai para lá. Deus deixa de estar comigo hoje e passa a ser o meu alvo de vida. Então eu quero ser como Deus. A árvore é agradável. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser como Deus. E aí
eu crio uma expectativa no meu coração. Eu vou comer daquela árvore e eu vou ser como Deus. Expectativa criada. Quando eles comem da árvore, acontece justamente aquilo que Deus disse que iria acontecer. A partir daí, gente, o ser humano passa a viver daquilo que faz e daquilo que espera alcançar. O inimigo arranca a gente de um relacionamento com Deus para uma vida de expectativa, de conquista do futuro. Então sempre estamos em busca de alguma coisa para ser feliz. Sempre estamos em busca de uma árvore do conhecimento do bem e do mal para satisfazer o nosso desejo. Qual é a sua árvore do conhecimento do bem e do mal hoje? Vou dizer uma que há pouco tomou conta do meu coração. Pastor Mauro, faltam 6 anos para ir para a reserva. 6 anos, Eric. Está perto. E qual é a minha expectativa? Chega logo. E quando chegar, né, minha irmã? Quando chegar eu vou ver que não é aquilo que eu pensava que era. Tem um filme que eu acho um dos filmes mais crentes que eu já vi na minha vida. O filme não é crente. Até que se você for parar para ver, veja com uma certa cautela que tem uns negocinhos lá, umas piadinhas meio picantes. Mas é o Clique, do Adam Sandler. Quem já viu esse filme? Clique. É um filme de comédia. Mas, gente, esse filme é o filme que transmite isso aqui. Isso aqui. Jardim do Éden purinho. Por quê? Só contar um pouquinho do filme. Adam Sandler é um pai de família que quer dar o melhor para a sua família. Ele é um cara que é meio frustrado no trabalho. Frustrado por quê? Porque não realizou as suas expectativas. E aí ele tem uma família que o cobra e tal e tudo mais. Uma família linda, né? Filhos, esposa, que querem brincar com ele, querem passar as férias com ele, querem se relacionar com ele quando? Amanhã? Não, hoje. Mas o coração dele está cheio de expectativa e ele acha que a plenitude da vida dele, para sua família e para ele, vai chegar quando ele tiver a tão sonhada promoção. Um belo dia, vou ter que dar spoiler, não tem jeito. Um belo dia, para quem não viu. Um belo dia ele chega numa loja de colchão, de um monte de coisa lá, de roupa, e ele pega no sono. Chega no sono, ele conhece um capeta, né, chamado Mortin. E aí o capeta, todo engraçadinho, tal, oferece para ele um controle remoto dos sonhos. Rapaz, isso aqui é a 7ª maravilha do universo. Isso aqui é o seguinte: quando você estiver entediado, sabe? Essa vida de hoje é muito chata. Vamos apertar o botão no play e vamos avançar para onde eu quero. Então é simples, só apertar o botão que a sua vida vai para onde você quer. E aí ele vai, leva o controle. Pô, o que o cara fez? Apertou o controle para o dia da promoção. Quando ele chegou lá, não foi promovido. E aí bateu aquela frustração, tal, não sei o quê. E aí ele começa toda a situação chata da vida, toda a situação complicada do hoje, que nós não queremos viver, ele apertava o controle remoto. A vida ia avançando, gente. Quando avançava a vida, passava 1, 2, 3, 5 anos. E aí ele foi conversar com o capeta lá, né? E aí, não estou entendendo. Como é que eu fico quando minha vida avança? O capeta, não, pô. A tua vida fica como se você estivesse no piloto automático. As pessoas falam com você, mas aí você fica tipo, como se aquele ouvido de mercador, sabe? Então você está lá, mas não está lá, sabe? E aí ele foi avançando a vida, gente, os estragos foram acontecendo. Teve um momento que ele avança a vida, o pai já tinha falecido, ele perdeu o falecimento do pai. Teve um momento que ele avança a vida e a mulher já tinha separado dele, já estava com outro relacionamento, e a vida vai estragando, gente, vai estragando. No fim das contas, ele se torna um profissional bem-sucedido, realiza o seu desejo, mas destrói toda a sua vida. No final do filme, ele encontra aquele anjo do mal lá, e ele pensava que ele iria encontrar no fim do arco-íris um pote de mel, né, um tesouro,
mas ele encontrou só cereais. Então a gente acha que vai encontrar a felicidade quando aquela situação chegar, mas é só fruto da nossa expectativa. E enquanto a gente vai apertando o controle remoto da nossa vida, a gente vai perdendo o hoje, vai perdendo o filho, vai perdendo a família, vai perdendo a comunhão, vai perdendo a união. E enquanto você está aqui no piloto automático, porque lá ele ficava no piloto automático com o controle, nós ficamos no piloto automático sem controle. São os 6 anos que falta para eu ir embora para a reserva, e aí eu vou apertar o controle. E esses 6 anos, como é que se vive? Ah, irmão, se vive no automático, porque eu quero é chegar quando acabar esses 6 anos. E quando eu chegar aos 6 anos e for realmente embora, aí eu vou chegar lá e não vou, certeza, a minha expectativa não será realizada. No fim do arco-íris é um pote de cereal. E assim você vai encontrando, gente, pessoas e mais pessoas frustradas, porque abriram mão de tudo na vida em prol de uma expectativa de futuro e não se realizou. Destruiu família, destruiu criação de filho, destruiu tudo em prol de uma coisa, ou até alcançou, mas a duras penas. Sabe por quê? Porque o nosso coração está no futuro. E a gente acha que é no futuro que a gente vai ser realizado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, nós já chegamos. Vou repetir. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não estamos iniciando uma peregrinação para o sucesso. Nós já chegamos na vitória, porque nele somos mais do que vencedores. Amém? Você já chegou, meu querido. O segredo que Jesus quer te ensinar é que quando você o aceita como Senhor e Salvador, você sai dessa roda diabólica da expectativa de futuro, porque nele eu sou pleno. Sendo pleno nele, eu não tenho mais a expectativa do que me tornará pleno. Percebe? Mas sabe qual é o problema? Aceitamos a Jesus, e como o nosso coração está cheio de ídolo, e esses ídolos são os desejos do nosso coração, aonde eu entendo que quando realizados, eu vou ter a tão famosa paz e tranquilidade, e aí eu vou usar Deus para conquistar isso. Então, desculpa te dizer, você ainda não encontrou o Pai, você encontrou um divino. Você encontrou um Deus, não encontrou um Pai. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala algo fantástico sobre isso, e foi o que o irmão Cláudio falou pela manhã. Em 1 Coríntios 8, vai dizer, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Deus quer desconstruir da nossa mente essa ideia de divindade que o mundo tem. Só que quando você vem para a igreja, a sua mente, o seu sistema operacional, ele continua rodando na forma como o idólatra lá de fora continua. Nessa ótica da expectativa, da satisfação do desejo. Então, acontece alguma coisa de ruim na sua vida, você entende que só vai ter tranquilidade quando Deus sanar esse problema. Mas o que Deus está querendo te ensinar é o seguinte, é que em meio a esse problema, Ele quer te ensinar a ser filho. Mas você entende que Deus tem que resolver. E quando Deus não resolve, quem vai para o banco dos réus é Deus. É Deus, gente. E aí, é o Deus do hoje. Jesus nos traz de volta, basta cada dia o seu próprio mal, gente. O maná é diário, a direção é diária, a voz é para hoje. O reino não é sustentado pela garantia do amanhã, mas pela confiança do Pai no hoje. Deus quer mudar o seu chip, o meu chip, da expectativa para a esperança. Expectativa, prisão no futuro. Esperança é se agarrar na esperança com fio e permanecer no hoje, produzindo fruto e vivendo o propósito do Pai. É isso. É desse jeito. Olha a mecânica da expectativa, como é que ela funciona. Expectativa.
É eu querendo ir para a reserva. Transferir minha vida para 6 anos na frente. Já entrei no modo automático. Futuro imaginário. Ah, que bênção. Correr de manhã, Eric, todo dia. Todo mundo indo trabalhar e eu lá na rua correndo. Tchau, gente, vai trabalhar. Essa é a expectativa, tá, gente? Impede o descanso e a gratidão de hoje. Se eu fico pensando na minha reserva, eu deixo de viver o hoje, gente. Você está deixando de viver o hoje. Por isso que o nosso dia passa tão rápido. Porque a nossa cabeça está 5 anos na frente. Ó, o controle remoto do clique. Choque de realidade. O amanhã idealizado não acontece. Geralmente é assim. Ou se acontece, acontece a duras penas. E se não acontece, tem um culpado. O culpado é o esposo, é a esposa, é o filho, é o trabalho. No fim das contas, o culpado é Deus. E aí, frustração. Revela que a confiança estava na expectativa, não em Deus. Não em Deus. Na verdade, a sua forma de se relacionar com Deus era contratual. A minha forma é contratual. Por quê? Porque eu estou aqui servindo a Deus e eu espero que Deus corresponda. Sabe? A palavra não diz que Ele é fiel. Então por que eu estou vivendo isso? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Olha só. É Deus sendo colocado no banco do réu. E aí, se eu entrar aqui, gente, tem muita passagem na Bíblia que fala sobre isso. Naamã tinha uma expectativa, não tinha? Vou chegar lá em Eliseu e vou ser o quê? Curado. Eu imagino Naamã já pensando a maneira que o profeta ia fazer. Chegou lá, fez o que o profeta? Pula nesse rio aí, ó. Aí Naamã, nesse rio... Não era o rio que eu esperava, pô. Não era. Rio podre. Pô, meu chefe. Sempre tem o subordinado, né? Pô, meu chefe. Confia no profeta. Pô. Se o profeta falou, está falado. Tá bom, vou entrar. Pela confiança ele entrou. E pela confiança ele foi curado. Foi curado. Abacuque estava no mesmo dilema. Senhor, o Senhor vai permitir que uma nação inimiga trate a gente, corrija a gente, Senhor. Capítulo 1 de Abacuque, é só Abacuque se lamuriando para Deus. Aí Deus, eu imagino Deus pensando assim, Abacuque, você não está entendendo o mistério, Abacuque. Você não está entendendo o mistério. Você está com uma percepção minha errada de divino. Eu sou pai, Abacuque, eu sou pai. Você precisa confiar. Você está achando que é do seu jeito, da maneira que você espera. O controle remoto, Abacuque, não está na tua mão. No capítulo 3, Abacuque entende. E ele fala o quê? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta. Vou resumir. Ainda que garre tudo, ainda que pegue tudo, ainda que tudo vá para o buraco, eu me alegrarei no Senhor, confiarei no Senhor. Gente, por que a gente vai brigar com Deus no sentido, Senhor, por quê? Se a gente com o nosso pai não era assim, terreno. Você brigava com seu pai, você criança, quando a conta de luz não era paga? Você achava que o seu pai deixava de ser seu pai porque ele não pagou a conta de luz? Era levantada essa hipótese. Porque o povo de Israel levantou essa hipótese. Está Deus no meio de nós ou não? Está ou não está? Pai, você não pagou a luz. O Senhor é meu pai ou não é meu pai? Pai, você não pagou a conta de água. O Senhor é meu pai ou não é meu pai? Porque o Senhor me deixou sem água. Existe isso, gente? Por que não existe? Porque a relação não é contratual. A relação é paterna. Sabe por que você deixa de falar com seu irmão? Sabe por quê? Brigou, ficou sem falar. Sabe por quê? Porque a sua relação é contratual. Ao se relacionar com seu irmão, você tinha uma expectativa de que ele correspondesse à maneira como você o tratou. Como ele foi grosso ou não atendeu a expectativa do seu coração. Você se afastou desse irmão, dessa irmã. Porque, na verdade, a forma de se relacionar que você tem não é paterna. Quando o seu filho faz algo de errado com você, deixa ele ser seu filho? Por quê? Porque o pai tem uma coisa chamada
responsabilidade. Nós estamos em Cristo para sermos responsáveis. Responsabilidade implica em responsabilidade com meu irmão. Então, quando o meu irmão peca contra mim, no sentido de fazer algo que eu não gosto, eu não vou cortar a relação. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com o meu irmão não é preso na expectativa do que ele pode fazer por mim ou do que eu acho que ele tem que me corresponder. Porque a minha responsabilidade pela vida do meu irmão, em dar fruto na vida dele, está acima dos erros que ele pode cometer por mim. Nós vivemos relacionamentos onde o que dita é o erro e o acerto. Então, o Eric errou contra mim, eu fico de mal com o Eric. Eu erro com ele, ele fica de mal comigo. Isso é imaturidade. Isso é um relacionamento contratual. Por quê? Porque nós estamos com o nosso coração cheio de expectativa. Expectativa do futuro, em relação a Deus, em relação ao próximo. Então eu não entendo que eu tenho responsabilidade na vida do meu irmão. Não é só o pastor que tem, você tem. Se você olhar para o lado aí, você vai ver responsabilidade. Mas não. Vivemos na ótica da expectativa. E a expectativa sempre busca o quê? O interesse próprio. Interesse próprio. E aí, gente, quebra a expectativa. O homem cria uma imagem, a imagem entra em crise. Deus nos convida a conhecê-lo mais fundo. E a crise agora não é mais individual, né? Do homem por si só. É a passagem que estamos lendo. A crise é coletiva. Chegamos a Refidim. E lá em Refidim, a sede, ela era real. Não estou aqui questionando que eles estavam com sede. O problema, gente, é a falta d'água fazer com que eles chegassem à conclusão de que Deus não estava no meio deles. Da mesma forma, vou repetir, que você não chega à conclusão que o seu pai é o seu pai quando ele não paga a conta de luz e te deixa sem Wi-Fi. Ou é? Com a criança não é, gente. Se você está mais crescidinho, pode até ser, né? Não sei como é que se relaciona com seu pai. Mas a ótica não é, gente. Perceba onde está o erro. Perceba que foi a relação, a aliança que foi quebrada por uma circunstância negativa. Qual era o papel deles ali? Clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, estamos com sede. Confiamos em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor vai prover a água. Mas não é tocar esse terror todo aí. Os discípulos a caminho de Emaús, vocês lembram dessa passagem? Discípulos a caminho de Emaús, eles tinham perdido o quê? A expectativa. Estavam desanimados por quê? Porque o Messias que eles esperavam, que fez tanto milagre, que fez e aconteceu, morreu. Morreu o Messias. Quebrou a expectativa de todo mundo. Mas o Messias estava ressurreto diante deles. E eles não reconheceram. Diz a Bíblia que estavam como que impedidos de ver. Tem uma tensão aí no texto, né? Se estavam impedidos de ver por uma questão sobrenatural ou se realmente não reconheceram. Enfim, o grego fica brigando o que seria, né? Mas o pessoal hebreu não tem essa preocupação, né? O judeu não entende assim. Ele convive com a tensão. E aí, Jesus explana a palavra de Deus para eles toda. Revela, profeta, tal. Não reconhecem Jesus. Mas o coração queima, né? Chegam para comer, sentam na mesa. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem. Por que os olhos se abriram só no pão e não antes? Porque no antes, eles tinham entendimento, passaram a entender. Mas entendimento não é suficiente para Deus. Deus quer que você o conheça. E para conhecer Deus, é na comunhão, é no partir do pão. Eles conheceram Jesus quando Jesus partiu o pão. Comunhão, intimidade. Temos muito entendimento de Deus, mas pouca comunhão com Ele. Não o conhecemos e pouco conhecimento dos irmãos. Sabe por quê? Porque sempre estamos com medo de ser ferido por alguém. Porque temos crise de identidade, porque não amamos livremente.
mas amamos baseado na expectativa do que o outro pode fazer por mim. Então, se o outro é legal, estamos fechados. Se o outro não combina comigo, eu me afasto de você. E assim vamos vivendo. E assim não vamos cumprindo a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí continuemos vindo para a igreja, sendo uma reunião de pessoas individuais, onde cada um está buscando o seu divino, cada um está buscando o seu sagrado, cada um está oferecendo o seu louvor a Deus, na expectativa de que esse sagrado atenda a sua dificuldade, cure a sua enfermidade, salve a sua família, resolva o seu problema. Enquanto o evangelho não é para isso, o evangelho é para que nós venhamos a dar fruto na vida do próximo. Jesus fala sobre a parábola da figueira, que nós estamos presos nele para dar o quê? Fruto. Por isso que ele fala, sem mim nada podereis fazer. E o que é fruto? É quando eu abençoo a vida do meu irmão com a minha vida. É quando eu conheço o outro na relação. Não é quando eu apenas resolvo o problema do outro. É quando eu conheço o outro por trás do problema dele. Aí sim, eu começo a dar vida, ser bênção na vida do meu irmão. Porque a gente, às vezes, só quer resolver o problema do outro, mas não quer conhecer o outro por trás do problema. Atrás do problema de uma pessoa tem uma vida que tem sonhos, tristezas, problemas. A gente quer resolver o problema, mas não quer conhecer a pessoa. E aí, expectativa absoluta. Casamento, emprego, saúde, filho, ministério, igreja. Mais cedo ou mais tarde, toda expectativa criada em coisas ou pessoas deságua no Criador. Sabe por quê? Deságua em Deus? Tá. Quem é que, exemplo, você tomou uma atitude errada na sua vida. Quem é que tinha o poder de avisar você que o que você fez estava errado? Quem? E por que ele não fez? Quem é que tinha o poder de manter aquela pessoa com você? E a pessoa se foi? Quem é que tinha? E por que ele não fez? Quem é que tinha o poder de impedir que você tivesse aquela enfermidade? Por que ele não fez? Os mais piedosos vão falar assim, eu talvez tenho que observar aqui se eu estou fazendo alguma coisa errada. Gente, evangelho não é regra de bolo, que eu faça alguma coisa errada para a divindade fazer alguma coisa certa. Sabe? Evangelho não é isso. Eu faço a coisa certa porque eu conheci um pai. E eu me relaciono com esse pai porque eu o amo. Não faço para que ele faça por mim. Então, no fim das contas, quem é que tinha poder para fazer e não fez? É Deus. É por isso que em Meribá, Deus foi colocado no banco dos réus. Porque ele tinha poder para ter água, mas não tinha água. Talvez hoje está faltando algo na tua vida que você fala, se eu tiver isso, tudo resolve. Pastor, coisa pouca. Então, é essa coisa pouca aí, que para você vai trazer a tua tranquilidade, é o que Deus está usando para te ensinar a não viver mais de expectativa e a viver no hoje. Porque você já tem tudo o que você precisa para frutificar na presença de Deus. Deus quer que você pegue o que você tem hoje e seja bênção no reino, no hoje, no agora. Não é lá, é hoje. A nossa vida é no hoje. É o hoje. O que está te trazendo tristeza e dor e muito problema é que você está no amanhã. É que você acha que é só lá. É só lá e não é lá. Já temos tudo hoje para poder frutificar. Está o Senhor no meio de nós ou não? Essa foi a pergunta. Meribá é o tribunal da expectativa frustrada. E aí, como nos relacionamos? Muitas vezes é assim, contrato, baseado em expectativa. Enquanto você acerta, eu permaneço. Quando há falha, a tristeza vira amargura, o coração é retirado. A aliança é a maneira correta que Deus quer que nos relacionemos conosco e com Ele, na aliança, baseada em propósito. Permanece mesmo na falha. Quando há falha, a tristeza, ela é real. É real a tristeza.
Não tem ninguém aqui pregando que a tristeza é uma ilusão. Não, ficamos tristes, mas a tristeza não rompe a relação. Eu estou aqui, eu permaneço seu fiel. Sabe por que Deus é fiel? Ele é fiel porque ele não muda. Por isso é que ele é fiel. Sabe por que nós somos infiéis? Porque temos frustração do nosso coração. A frustração do nosso coração faz a gente mudar. Então nós somos infiéis. Quer ver um relacionamento de fiel? Vou usar o Eric de novo. Relacionamento de fiel. O Eric falha comigo. Eu permaneço sendo bênção na vida dele. Sabe por quê? Porque eu sou o fiel dele. Se eu erro, ele permanece. Sabe por quê? Porque ele é o meu fiel. Fidelidade, não há mudança. Lealdade há. Lealdade não é o mesmo que fidelidade. Fidelidade está preso a caráter. Deus não muda. Nós mudamos porque a nossa vida está presa na expectativa. Quando eu saio dela, eu consigo ser fiel, Eric, porque a minha vida não está mais baseada em erro, em acerto. Eu vou viver e ser responsável na vida dele. E aí, Deus acaba sendo fiador quando a gente não tem aquilo que a gente queria. Usamos Deus como garantidor invisível das nossas expectativas terrenas. Quando o contrato quebra, nós não cobramos, a outra parte. Nós cobramos quem? O fiador. Então a gente cobra Deus. E aí, isso aqui é muito sério. Para encerrar a mensagem. O divino que criamos, Deus deve agir como eu espero. Deus deve responder quando eu quero. Gente, entenda uma coisa. Deus veio se revelar como um pai. Há muitos deuses com D minúsculo por aí. Mas Jesus veio revelar o Deus Pai. Nós temos uma ideia de divino. Mas o nosso divino, que é uma projeção do que eu acho que Deus pode fazer por mim, esse divino sempre vai mentir para você. Porque esse Deus que está na nossa cabeça, esse divino, isso é uma construção da idolatria do homem. Por isso que o Salmo 115 fala que os deuses das nações têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve. Por quê? Porque é ídolo. Esse divino que nós criamos é o Deus que é criado por nós, que nós chamamos ele de Jeová, só que não é o Jeová, é o que nós criamos na nossa cabeça. A gente acha que a gente vai satisfazê-lo para que ele faça as coisas para nós. Só que não é assim que funciona. Ele não está atrás do seu louvor para fazer coisas para você. Ele não está atrás da sua adoração para fazer coisas para você. Ele quer criar uma família, onde ele te ensine a ser filho, onde você aprenda que tem um pai, onde você aprenda confiança, não expectativa. Então, o que é mais importante para Deus na nossa caminhada é a desconstrução dessa falsa deidade que o nosso coração cria para revelar quem? O Pai. O Pai, que é na confiança. E aí, quando faltar água, você não vai botar Deus no banco do réu. E aí, quando vier a enfermidade, você não vai colocar Deus no banco do réu. Porque a tua vida não está mais na roda da expectativa. Você não está mais com o olhar no futuro ou naquilo que você pode ter. Confiança, gente, confiança. E aí eu peço o Ministério de Louvor para subir. E aí o maior milagre de Refidim, gente, não é apenas produzir água da rocha. É libertar o coração da necessidade de viver a partir da expectativa, para aprender a viver a partir da fidelidade. Você só vai aprender a viver a partir da fidelidade quando tudo isso que está no seu coraçãozinho, que você acha que tem que acontecer ou que deveria acontecer, você entregar isso para Deus. E você passar a entender que o que você
já é a plenitude. Você já está em Cristo. Já temos tudo que precisa para darmos fruto na vida da outra pessoa. Pastor, eu não tenho nada. Eu olho para a minha vida e não tenho nada. Tem, meu irmão, pare e olha. É porque o seu coração está entupido de desejo, lotado de desejo. E aí você fala, quando eu for para a reserva, quando eu for para aposentar, eu vou servir mais a Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer, e depois isso, e depois e aquilo, e depois e aquilo outro. Quando tiver a promoção vai melhorar, quando acontecer isso eu vou ter paz, quando tiver isso vai ser isso. Mentira, gente, é a ilusão do controle remoto. Deus já te deu tudo, Ele quer que você viva no hoje. Se você projetar para amanhã, vai apodrecer. Expectativa te leva para lá. Aprenda a viver com esperança. Esperança te liga a algo que alguém prometeu. Ele vai voltar para nos buscar. Nós estaremos com Ele. Nós viveremos com Ele. Isso é esperança. Eu estou ligado nele, mas isso não me arranca do meu propósito. Cuidado com o automático. Cuidado. Muita gente vivendo no automático, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você está apertando o bendito do controle remoto da tua vida. Não aperta isso aqui. Não avança a sua vida. É hoje. Adão falava com Deus no hoje. O nosso Deus é eterno. Eternidade não tem passado e nem futuro. Eternidade é hoje. É sempre hoje. É sempre hoje. Nós viveremos eternamente. Eternidade não tem passado e futuro, gente. É hoje. Pegou? Entendeu por causa da frustração? Por causa do problema? Sabe? E aí você vem, ora. Algumas vezes Deus responde. É Elim, é tranquilidade, né, irmão Cláudio? Algumas vezes Deus responde e te dá alívio. Aí você acha que o alívio é o propósito. Não é. O alívio é só alívio. E aí daqui a pouco o negócio tá azeda de novo. Aí você, Senhor, de novo, Senhor. É de novo, porque você não aprendeu. A aula continua. Eu quero te arrancar da expectativa. E quero te deixar no hoje. E quero te ensinar a ser filho. E quero que você aprenda a confiar. E que você não fique dando chilique toda vez que alguma coisa ruim acontecer. Porque eu sou o seu pai. E eu cuido de você. Vamos louvar. Vamos ficar de pé? Muito perdoado, deveria saber o valor de ser amado, mas foi por outro lado. O bem que quero fazer, de fato eu não faço, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado.
Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Levante suas mãos, feche seus olhos. Pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Mesmo com falhas, é o teu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto ao teu. Dentro do teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vou encerrar. Na cruz, Jesus, em aramaico, ele diz, né? Se eu não me engano, é em aramaico. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A gente sabe que naquele momento ele estava suportando todo o pecado no nosso lugar. Mas você percebe que as pessoas que estavam vendo Jesus crucificado estavam dizendo assim: ah lá, viu? Viu no que deu? Se fosse mesmo, o final não era esse. Se fosse mesmo de Deus, o final não era esse, não. Viu a percepção de divino? Aí Deus na cruz fala: Deus meu, por que me desamparaste? Aí, ó, viu? Aí, é isso aí, ó. Mas calma. O mesmo Jesus que fala Eli, Eli, lema sabachthani, é o mesmo Jesus que logo em seguida diz: Pai, oh glória, Pai, entrego a Ti o meu Espírito. Porque eu confio em Ti, Pai. Está doendo hoje alguma coisa? Acabou a água? Na minha semana agora no trabalho acabou minha água. Falei para o pastor me chamando, eu falei: pastor, minha vida deu um 360 aqui no quartel. Deus arrancou todos os controles remotos da minha mão e me fez viver o hoje. Pergunta para mim como é que vai ser minha semana. Tenho a menor ideia. Mas antes eu sabia. E como é bom ter controle das coisas. Mas se eu tiver controle, eu não vou aprender a confiar num Deus que é Pai. Então Deus faz essas coisas da nossa vida. Ele retira o controle remoto da nossa mão. E talvez hoje você possa estar tendo o controle remoto da mão sendo retirado. E aí você está desesperado, dizendo: Senhor, me ajuda, me socorre. Aí o Pai: calma, eu estou aqui. Não é porque você teve esse diagnóstico que eu não estou mais com você. Lembra a pergunta? Está Deus no meio de nós ou não? Não é porque está acontecendo isso contigo que eu não estou mais contigo. Eu estou com você, eu sou o seu Pai, eu te amo. Eu estou te ensinando a confiar em mim. O seu coraçãozinho está cheio de expectativa de futuro. Eu estou te ensinando a viver o hoje. Se tem uma coisa que você precisa sair hoje, levando para casa, se você não pegar nada, pegue pelo menos isso. Hoje já temos tudo que precisamos para frutificar na presença de Deus. Nós já chegamos. Nós já chegamos. Se eu já cheguei, eu não vivo de futuro. Se eu já cheguei, agora eu vivo de propósito. E qual é o meu propósito? Dar fruto na sua vida. E por que eu tenho tempo para dar fruto na tua vida? Porque eu já sou realizado.
Quem não é realizado vai atrás das suas realizações. Quem já é realizado tem tempo para dar fruto. Então, se eu sou realizado, eu vou dar fruto na sua vida, porque eu não estou mais em busca de nada para ser feliz. Eu já tenho tudo que eu preciso para ser feliz. E tudo que Deus acrescentar na minha vida a partir de agora não é para que eu seja mais feliz, mas é para que eu use essas coisas para continuar cumprindo o propósito, que é dar fruto na sua vida e na vida daquele que cruzar o meu caminho. Eu não estou em busca de mais felicidade, eu não estou em busca de mais satisfação, eu não estou em busca de mais realização. Tudo que vier é bênção para que eu cumpra o meu propósito. Aprendeu isso? Isso é viver no hoje, ancorado na esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Querido